Olha, eu vou te contar algo que aprendi depois de mais de 20 anos atendendo homens na minha consulta. Homens que chegam com medo, com vergonha, com dor e que muitas vezes trazem consigo mulheres preocupadas, esposas, companheiras, filhas que querem entender o que está acontecendo com aquele homem que amam. E o que descobri ao longo desses anos é que existe uma epidemia silenciosa acontecendo dentro dos corpos masculinos. Uma inflamação que corrói por dentro, que rouba o sono, que tira a dignidade, que afeta a intimidade e que quase ninguém fala sobre isso com a clareza que deveria, porque a próstata, esse órgão pequeno do tamanho de uma noz, localizado logo abaixo da bexiga, se tornou um tabu médico e social. E hoje eu vou desmontar esse tabu com a mesma precisão clínica com que opero. Vou te mostrar exatamente como desinferir uma próstata rapidamente com soluções reais de urologista, não com promessas vazias da internet. E se ficares comigo até o final, vou revelar o erro mais comum que os homens cometem e que agrava a inflamação prostática em até 60%. Um erro tão simples que quando eu conto nas consultas, vejo o espanto nos olhos dos meus pacientes. Então, antes de continuar, se estás aqui porque te preocupas com a saúde do teu companheiro, do teu pai, do teu irmão, ou se simplesmente queres entender o que se passa dentro do corpo masculino para poder ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários, escreve para mim. Disse alguma vez te sentiste impotente vendo alguém que ama sofrer com problemas urinários, com dor, com aquela urgência constante de ir ao banheiro, porque eu preciso saber que estás do outro lado, preciso sentir que esta conversa faz sentido para ti. E se ainda não te inscreveste no canal, faz isso agora, porque o que vou partilhar contigo hoje pode literalmente mudar a qualidade de vida de alguém que amas. A primeira coisa que precisas entender, e isto é fundamental, é que a próstata não é um órgão isolado. Ela faz parte de um sistema complexo que envolve hormônios, circulação sanguínea, sistema nervoso autônomo, flora bacteriana intestinal e até o estado emocional do homem, porque sim, o estresse crônico inflama a próstata. E eu vou explicar exatamente como isso acontece ao nível celular. Mas antes, deixa-me contar-te sobre o Manuel, um paciente que chegou ao meu consultório há 3 anos, 52 anos, engenheiro civil. Um homem que sempre se considerou saudável, que fazia exercício regularmente, que não fumava, que bebia com moderação, mas que começou a acordar 3, 4, 5 vezes por noite para urinar, e cada vez que acordava sentia aquela sensação de bexiga cheia, ia ao banheiro e o jato era fraco, intermitente, e depois ficava ali aquela sensação de que não tinha esvaziado completamente, e durante o dia, no trabalho, nas reuniões, sentia aquela urgência súbita, aquela necessidade imediata de encontrar um banheiro, e isso começou a afetar a sua confiança, a sua concentração, a sua vida sexual. Porque quando um homem não dorme bem, quando vive com desconforto constante, quando tem medo de não conseguir controlar as suas funções básicas, tudo desmorona. A autoestima, a intimidade, a sensação de ser capaz. E o Manuel chegou ao meu consultório com aquele olhar que eu conheço bem, um misto de esperança e resignação. E a primeira coisa que lhe disse foi isto: o que estás a sentir tem nome, tem causa e tem solução. Mas precisas comprometer-te com o processo, porque desinferir uma próstata não é tomar um comprimido mágico, é entender o teu corpo, é fazer escolhas conscientes. É ter paciência com o tempo que o organismo precisa para se regenerar. Quando falamos de inflamação prostática ou prostatite, estamos a falar de um processo onde o tecido da próstata fica irritado, inchado, congestionado, e isso pode acontecer por várias razões. Infecções bacterianas, sim, mas na maioria dos casos que vejo na minha prática clínica, a prostatite é não bacteriana. Ou seja, não há uma bactéria específica causando o problema, e isso confunde muitos médicos, porque se não há infecção, por que raio o homem está com dor, com sintomas urinários, com desconforto pélvico? E a resposta na inflamação crônica de baixo grau, aquele tipo de inflamação silenciosa que não aparece nos exames convencionais, mas que está ali
dia após dia, corroendo a qualidade de vida. E essa inflamação tem gatilhos muito específicos. O sedentarismo, porque ficar sentado durante horas comprime a região pélvica e reduz a circulação sanguínea na próstata. A alimentação inflamatória, rica em açúcares refinados, gorduras trans, carnes processadas, laticínios em excesso, o consumo excessivo de café e álcool, que irritam a bexiga e a próstata, a desidratação crônica, porque muitos homens não bebem água suficiente e quando a urina fica concentrada, irrita ainda mais o sistema urinário, o estresse crônico, que eleva o cortisol, e o cortisol mantém o corpo num estado de alerta constante, contraindo os músculos do pavimento pélvico, dificultando o esvaziamento completo da bexiga e criando um ciclo vicioso de tensão e inflamação. E depois há a questão sexual, porque a ejaculação regular, ao contrário do que muitos pensam, é protetora para a próstata, ajuda a drenar o fluido prostático, reduz a congestão, mas quando há longos períodos de abstinência ou quando há ejaculação sem desejo real, mecânica, sem conexão emocional, o corpo também ressente, porque tudo no organismo humano está interligado e a próstata não é exceção. Agora deixa-me perguntar-te uma coisa, e quero que penses honestamente. Quantas vezes já ouviste um homem na tua vida falar abertamente sobre a saúde da sua próstata? Sobre os seus medos, sobre os seus sintomas? Provavelmente poucas ou nenhuma, porque os homens foram educados para não falar sobre o que se passa abaixo da cintura, para aguentar, para não parecer fraco. E essa cultura do silêncio mata, literalmente, porque quando um homem demora a procurar ajuda, quando ignora os sintomas iniciais, quando tem vergonha de fazer um exame retal, que aliás é rápido, indolor e essencial, situação agrava-se. A inflamação crônica pode evoluir para hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento do volume prostático, ou, em casos mais graves, pode mascarar sinais precoces de cancro da próstata. E eu não estou aqui para assustar ninguém, estou aqui para esclarecer, para dizer que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas e que desinferir uma próstata começa com a coragem de olhar para o problema de frente, sem vergonha, sem medo, com a mesma naturalidade com que tratamos qualquer outra parte do corpo. Voltando ao manual, quando examinei, fiz o toque retal, que revelou uma próstata ligeiramente aumentada, sensível ao toque, e pedi análises ao sangue, incluindo o PSA, que é o antígeno prostático específico, e uma ecografia, e os resultados confirmaram uma prostatite crônica não bacteriana. E então comecei a explicar-lhe o plano de tratamento, que não era apenas medicamentoso, era um plano integrado, porque eu aprendi ao longo dos anos que tratar a próstata isoladamente não funciona. Tens de tratar o homem todo, o corpo, a mente, os hábitos, as emoções, e a primeira coisa que fiz foi prescrever um anti-inflamatório não esteroide para reduzir a inflamação aguda e um alfa-bloqueador, que relaxa os músculos da próstata e do colo da bexiga, facilitando o esvaziamento urinário. Mas logo a seguir disse-lhe: estes medicamentos vão dar-te alívio sintomático, mas se não mudares os teus hábitos, vais voltar aqui daqui a 6 meses com os mesmos problemas, ou piores. E ele olhou para mim com aquela expressão de quem sabe que vai ouvir algo que não quer, e eu disse: vamos falar sobre a tua rotina, sobre o que comes, sobre como geres o estresse, sobre a tua vida sexual, sobre quanto tempo passa sentado. E ele começou a perceber que a saúde da próstata não é um problema isolado, é um reflexo de como estás a viver. Alimentação, meu Deus, alimentação é uma ferramenta terapêutica poderosíssima e subutilizada. E quando falo de alimentação anti-inflamatória para a próstata, não estou a falar de dietas restritivas impossíveis de seguir. Estou a falar de escolhas inteligentes, baseadas em evidência científica, e vou ser muito específica contigo, porque sei que estás a ouvir isto talvez pensando no homem que amas, ou talvez até para ti mesma, porque a inflamação crônica não escolhe gênero, e muitos destes princípios aplicam-se a todos nós. Então, primeiro,
Aumenta drasticamente o consumo de vegetais, crucíferos, brócolos, couve-flor, couve de Bruxelas, porque contém sulforafano, um composto que tem propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas comprovadas, especialmente para a próstata. Segundo, inclui tomate cozinhado na tua alimentação, de preferência com um fio de azeite, porque o licopeno, o pigmento vermelho do tomate, é um anticocidante potente que protege as células prostáticas e a absorção do licopeno aumenta quando o tomate é cozinhado e consumido com gordura saudável. Terceiro, sementes de abóbora ricas em zinco, um mineral essencial para a saúde prostática. Podes comer um punhado por dia. Torradas, sem sal, são deliciosas e funcionam como um suplemento natural. Quarto, peixes gordos, salmão, sardinha, cavala, ricos em ômega 3, que têm ação anti-inflamatória sistêmica e ajudam a reduzir a inflamação prostática. Quinto, reduz ou elimina os lacticínios, especialmente leite de vaca e queijos gordos, porque há estudos que associam o consumo elevado de lacticínios ao aumento do risco de problemas prostáticos. E na minha experiência clínica, muitos homens relatam melhoria significativa dos sintomas quando reduzem os lacticínios. Sexto, elimina os açúcares refinados e os alimentos processados, porque promovem inflamação sistêmica, alteram a flora intestinal e agravam todos os processos inflamatórios do corpo, incluindo a próstata. Sétimo, bebe água, muita água, pelo menos 2 litros por dia, porque a hidratação adequada dilui a urina, reduz a irritação da bexiga e da próstata e facilita a eliminação de toxinas. E oitavo, limita o café e o álcool. Não precisas eliminar completamente se não quiseres, mas reduz porque ambos são irritantes vesicais e prostáticos. E muitos homens notam melhoria imediata dos sintomas urinários quando cortam ou reduzem estas substâncias. E aqui vai uma verdade que incomoda, mas que preciso dizer. A maioria dos homens que atendo não quer mudar a alimentação, querem uma pílula, querem uma solução rápida, e eu entendo. Vivemos numa cultura de gratificação imediata, mas o corpo não funciona assim. A inflamação crônica levou meses ou anos a instalar-se, e vai precisar de tempo, consistência e compromisso para reverter, e o papel da mulher, da companheira, da família, é fundamental aqui, não para controlar, não para criticar, mas para apoiar, para cozinhar junto, para fazer dessas mudanças um projeto de saúde familiar, porque quando toda a casa come melhor, todos beneficiam, e o homem não se sente isolado, não se sente punido, sente-se acompanhado, e isso faz toda a diferença na adesão ao tratamento. Agora vamos falar de movimento, porque o sedentarismo é um dos grandes inimigos da próstata. E eu vejo isto todos os dias. Homens que trabalham sentados 8, 10, 12 horas por dia, que vão de carro para todo lado, que chegam a casa e sentam-se no sofá. E a próstata fica ali comprimida, com circulação reduzida, congestionada, inflamada. E a solução não é ir ao ginásio fazer musculação pesada, que aliás pode até agravar a situação se houver tensão excessiva no pavimento pélvico. A solução é movimento regular, moderado, inteligente. Caminhadas diárias de pelo menos 30 minutos. Natação, que é excelente porque não comprime a região pélvica. Ciclismo com moderação e selim adequado, porque o ciclismo excessivo ou com selim inadequado pode comprimir a próstata. Yoga, que ajuda a relaxar o pavimento pélvico, melhora a circulação e reduz o estresse. E exercícios específicos de pavimento pélvico, os famosos exercícios de Kegel, que não são só para mulheres, são fundamentais para homens também, porque fortalecem e relaxam os músculos que suportam a bexiga e a próstata e melhoram o controle urinário. E vou ensinar-te agora mesmo como fazer, porque se estás a ouvir isto e tens um homem ao teu lado, podes partilhar esta informação com ele. Ou se és tu que estás a lidar com incontinência ou desconforto pélvico, isto também te serve. Então, senta-te ou deita-te confortavelmente
Identifica os músculos do pavimento pélvico. São aqueles que osas para interromper o fluxo de urina. Agora contrai esses músculos, como se estivesses a segurar a urina. Mantenha a contração durante 5 segundos. Respira normalmente, não prendas a respiração. E depois relaxa completamente durante 5 segundos. Repete isto 10 vezes, 3 vezes por dia. E em poucas semanas vais notar melhoria no controle urinário, na força do jato e na redução do desconforto pélvico. É simples, é grátis, é eficaz, mas requer consistência. E a maioria das pessoas desiste porque não vê resultados imediatos. Mas eu garanto-te, se fizeres isto religiosamente durante um mês, vais sentir a diferença. E agora, algo que raramente se fala, mas que é absolutamente crucial: a saúde emocional e o estresse crônico. Porque o estresse não é só uma sensação psicológica. O estresse tem efeitos fisiológicos concretos e mensuráveis. Quando estás estressado, o teu corpo liberta cortisol e adrenalina, hormonas que preparam o organismo para lutar ou fugir, e isso é útil em situações de perigo agudo. Mas quando o estresse é crônico, quando vives num estado constante de tensão, preocupação, pressão, o cortisol elevado mantém o corpo em modo de alerta. E isso tem consequências diretas na próstata. Os músculos do pavimento pélvico ficam contraídos, o que dificulta o esvaziamento completo da bexiga. A circulação sanguínea na região pélvica fica comprometida, o sistema imunitário enfraquece, tornando o corpo mais suscetível a infecções e inflamações. E o sono fica fragmentado. E o sono de má qualidade agrava todos os processos inflamatórios do corpo. Então, quando eu trato um homem com prostatite crônica, uma das primeiras perguntas que faço é: como está a tua vida? Estás estressado? Estás a dormir bem? Tens problemas no trabalho, na relação, nas finanças? Porque muitas vezes a próstata é o órgão que grita. Aquilo que o homem não consegue verbalizar é o corpo a dizer: para, algo não está bem, preciso de atenção. E ignorar esse sinal é um erro grave. O Manuel, lembra-se dele, quando começamos a falar sobre estresse, ele admitiu que estava a passar por um período difícil no trabalho, pressão para entregar projetos, medo de perder o emprego, conflitos com a chefia, e em casa a relação com a esposa estava tensa, porque ele estava irritado, cansado, sem paciência, e a intimidade sexual tinha praticamente desaparecido. E eu disse-lhe: olha, o teu corpo está a refletir tudo isso, a tua próstata está inflamada porque tu estás inflamada emocionalmente, e enquanto não tratares o estresse, enquanto não aprenderes a gerir as emoções, a medicação vai dar-te alívio temporário, mas o problema vai voltar. E ele ficou em silêncio. E depois disse: mas o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o meu trabalho, não posso mudar a minha vida de um dia para o outro. E eu respondi: não podes mudar tudo de imediato, mas podes começar a fazer pequenas mudanças que vão ter um impacto enorme. Podes começar a dormir 7 a 8 horas por noite, podes praticar respiração diafragmática durante 5 minutos por dia, podes caminhar ao ar livre, podes falar com a tua esposa sobre o que estás a sentir, podes procurar ajuda psicológica se necessário. E ele olhou para mim como se eu estivesse a falar uma língua estrangeira, porque para muitos homens, cuidar da saúde emocional ainda é visto como fraqueza, mas eu insisti. E felizmente ele aceitou o desafio. Vamos falar agora de suplementos, porque há muita confusão e muita desinformação sobre o que realmente funciona para a próstata. E eu vou ser absolutamente honesta contigo, baseada na evidência científica disponível e na minha experiência clínica. Existem suplementos que têm estudos sólidos a comprovar a sua eficácia, e existem outros que são puro marketing. Então, vou falar-te dos que realmente valem a pena. Primeiro, o Só Palmetto, ou Serenoa repens. É um extrato de uma planta que tem ação anti-inflamatória e antiandrogênica, ou seja, ajuda a reduzir a conversão de testosterona em preta, dihidrotestosterona, que é a hormona que estimula o crescimento da próstata.
Vários estudos mostram que o só palmeto melhora os sintomas urinários em homens com hiperplasia benigna da próstata. A dose recomendada é de 320 mg por dia. O beta-citosterol, um fitoesterol encontrado em várias plantas, que também melhora o fluxo urinário e reduz os sintomas prostáticos. Terceiro, o licopeno, que já mencionei, pode ser consumido através do tomate cozinhado ou em suplemento. A dose eficaz é de cerca de 10 a 20 mg por dia. Quarto, o zinco, essencial para a saúde prostática, mas atenção, o excesso de zinco pode ser prejudicial. A dose recomendada é de 15 a 30 mg por dia. E é melhor obter zinco através da alimentação, sementes de abóbora, frutos secos, carne magra, do que através de suplementos em doses elevadas. Quinto, a vitamina D, porque níveis baixos de vitamina D estão associados a maior risco de problemas prostáticos. E muitos homens, especialmente em países com pouco sol, têm deficiência de vitamina D. É importante fazer uma análise ao sangue para verificar os níveis e suplementar se necessário. E sexto, os probióticos, porque a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde prostática. Uma flora intestinal desequilibrada promove inflamação sistêmica. E estudos recentes mostram que os probióticos podem ajudar a reduzir a inflamação prostática, especialmente em casos de prostatite crônica. Mas atenção, e isso é muito importante, os suplementos não substituem uma alimentação saudável. Não substituem o exercício, não substituem a gestão do estresse. São um complemento, uma ajuda adicional, e devem sempre ser tomados sob orientação médica, porque podem interagir com medicamentos, podem ter efeitos secundários, e nem todos os suplementos no mercado têm a qualidade e a concentração de princípios ativos que prometem. Então, se vais investir em suplementos, escolhe marcas de confiança, com certificação e fala sempre com teu médico antes de começar. Agora, algo que muitas mulheres me perguntam e que é absolutamente legítimo. Como é que eu posso ajudar o meu companheiro a cuidar da próstata sem parecer que estou a controlá-lo? Sem parecer que estou a ser chata? E a resposta é, através da informação, da empatia e do exemplo. Não adianta criticar, não adianta dizer, tu não te cuidas, tu não fazes nada pela tua saúde, porque isso só gera resistência e afastamento. O que funciona é partilhar informação de forma neutra. Pode dizer, olha, vi um vídeo interessante sobre saúde prostática. Queres ver comigo? Ou li que caminhar todos os dias ajuda a prevenir problemas de próstata. Que tal começarmos a caminhar juntos depois do jantar? Ou vou fazer uma refeição mais saudável hoje. Queres experimentar comigo? É criar um ambiente de cumplicidade, de projeto comum e não de imposição. E também é importante respeitar o tempo dele, porque muitos homens precisam de tempo para processar a informação, para aceitar que precisam de ajuda, para vencer a vergonha e o medo, e o teu papel não é forçar, é estar disponível, é ser um porto seguro, é lembrá-lo de que cuidar da saúde não é fraqueza, é inteligência, é amor próprio, é responsabilidade. E aqui vai outra verdade clínica que preciso partilhar contigo. A vida sexual regular, saudável, com desejo genuíno e conexão emocional é protetora para a próstata. E não estou a falar de performance, não estou a falar de intimidade real, de ejaculação regular que ajuda a drenar o fluido prostático, a reduzir a congestão, a manter a próstata saudável, e estudos mostram que homens que ejaculam com regularidade, cerca de 21 vezes por mês, têm menor risco de desenvolver cancro da próstata. Isto não significa que a solução é ter relações sexuais de forma mecânica, forçada, porque o corpo sente a diferença. O que importa é a qualidade, é o desejo, é a conexão. E quando o homem está com prostatite, com dor, com desconforto, com medo de não conseguir ter uma ereção ou de sentir dor durante a ejaculação, a vida sexual fica comprometida. E isso gera um ciclo vicioso, porque a abstinência prolongada agrava a congestão prostática.
E a congestão agrava os sintomas, e os sintomas afastam ainda mais a intimidade. Então é fundamental que o casal fale sobre isto abertamente, sem julgamento, sem pressão, e que procure ajuda médica. Porque muitas vezes, com o tratamento adequado, com a redução da inflamação, com a melhoria dos sintomas, a vida sexual volta ao normal e até melhora porque o homem recupera a confiança, recupera o prazer, recupera a conexão com o próprio corpo. Deixa-me contar-te sobre outro paciente. Vou chamá-lo de João, 58 anos, reformado, viúvo há 2 anos, que chegou ao meu consultório com uma prostatite crônica que já durava mais de 1 ano. Tinha feito vários tratamentos com antibióticos sem sucesso, porque, como já expliquei, a maioria das prostatites não é bacteriana, e ele estava desesperado, com dor pélvica constante, dificuldade em urinar e uma tristeza profunda nos olhos. E quando comecei a conversar com ele, percebi que a prostatite tinha começado pouco depois da morte da esposa e que ele estava sozinho, isolado, sem rede de apoio, sem vontade de viver. E eu disse-lhe: João, o teu corpo está a manifestar a tua dor emocional, a tua próstata está inflamada porque tu estás inflamado por dentro, de tristeza, de solidão, de luto não processado. E ele começou a chorar ali na minha frente e disse: doutora, eu não sei como continuar. Eu não sei como viver sem ela. E eu segurei na mão dele e disse: eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas o teu corpo está a pedir-te que cuides de ti, que não desistas, e vamos fazer isto juntos, vamos tratar a tua próstata, mas também vamos tratar a tua alma. E encaminhei-o para acompanhamento psicológico. Sugeri que procurasse grupos de apoio para viúvos, que retomasse atividades que gostava, que se reconectasse com amigos. E ao longo dos meses seguintes, à medida que ele foi cuidando da sua saúde emocional, os sintomas prostáticos foram melhorando. Sem medicação adicional, apenas com as mudanças no estilo de vida, com apoio psicológico, com a reconexão social. E isto mostra-nos algo fundamental. O corpo e a mente não são entidades separadas, são um sistema integrado, e tratar um sem tratar o outro é como tentar encher um balde furado. Agora vamos falar de algo muito prático. O que fazer numa crise aguda de prostatite, quando a dor é intensa, quando urinar é um sofrimento, quando o homem está desesperado, porque há momentos em que é preciso agir rápido para dar alívio imediato. Então, primeiro, calor local. Aplicar uma bolsa de água quente ou uma almofada térmica na região perineal entre o escroto e o ânus. Durante 15 a 20 minutos, várias vezes ao dia, o calor melhora a circulação, relaxa os músculos, reduz a dor, segundo banhos de assento com água morna. Sentar-se numa bacia com água morna durante 15 minutos, 2 a 3 vezes por dia, é extremamente reconfortante e terapêutico. Terceiro, hidratação massiva, beber água em abundância para diluir a urina e reduzir a irritação. Quarto, evitar completamente álcool, café, alimentos picantes, porque agravam a irritação. Quinto, repouso, evitar esforços físicos intensos, evitar andar de bicicleta, evitar estar sentado durante longos períodos. Sexto, anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, sob orientação médica, para reduzir a inflamação e a dor. E sétimo, e isto é crucial, procurar ajuda médica urgente se houver febre, calafrios, sangue na urina, incapacidade total de urinar, porque estes são sinais de infecção grave ou de retenção urinária aguda, que podem requerer internamento e tratamento intravenoso. E aqui vai uma pergunta que incomoda, mas que preciso fazer. Quantos homens conheces que fazem exames de rotina próstata, que vão ao urologista regularmente, mesmo sem sintomas, provavelmente poucos, porque a cultura masculina ainda resiste à prevenção, ainda vê o médico como o último recurso e não como parceiro de saúde, e isso precisa mudar, porque o cancro da próstata é um dos cancros mais comuns nos homens, mas quando detectado precocemente tem uma taxa de cura superior a 90%.
E a detecção precoce faz-se através de 2 exames simples: o toque retal, que permite ao médico avaliar o tamanho, a consistência e a presença de nódulos na próstata, e a análise ao PSA, o antígeno prostático específico, que quando elevado pode indicar inflamação, hiperplasia ou cancro. E eu sei que o toque retal é um exame que gera desconforto psicológico em muitos homens. Mas preciso dizer isto com toda a clareza: o exame dura menos de 10 segundos, é indolor e pode salvar a tua vida. E se um homem recusa fazer o exame por vergonha, por medo, por preconceito, está a colocar a sua saúde em risco por razões absolutamente injustificáveis. E o papel da família, da companheira, é encorajar, é desmistificar, é dizer: amor, eu quero que estejas bem. Eu quero que vivas muitos anos e para isso precisas fazer este exame. É um ato de amor, não de controlo. Voltando ao Manuel, que acompanhei durante 2 anos, posso dizer-te que ele fez tudo o que lhe pedi. Mudou a alimentação, começou a caminhar todos os dias, reduziu o café, começou a fazer exercícios de pavimento pélvico, procurou ajuda psicológica para gerir o estresse, melhorou a comunicação com a esposa, retomou a vida sexual e os resultados foram extraordinários. Os sintomas urinários desapareceram quase completamente. A dor pélvica reduziu drasticamente. A qualidade do sono melhorou. A energia voltou. A confiança voltou. E ele disse-me numa consulta: doutora, eu recuperei a minha vida. Eu voltei a sentir-me homem. E não foi a medicação que me curou. Foi tudo o resto. Foi cuidar de mim, foi perceber que o meu corpo merece atenção, merece respeito, e isso emociona-me, porque é exatamente por isto que eu faço o que faço. Não é só para tratar doenças, é para devolver dignidade, qualidade de vida, esperança. Agora, algo que é frequentemente ignorado, mas que tem impacto direto na saúde prostática, é a postura, especialmente em homens que trabalham sentados. Porque quando te sentas de forma inadequada, com as costas curvadas, com a pelvis inclinada para trás, comprimes a região pélvica, reduzes a circulação, aumentas a pressão sobre a próstata e, ao longo de meses e anos, isso contribui para a inflamação crônica. Então, se trabalha sentado ou se o homem que amas trabalha sentado, há algumas regras simples que fazem toda a diferença. Primeiro, use uma cadeira ergonômica com suporte lombar adequado. Segundo, mantenha os pés apoiados no chão, ou num apoio de pés com os joelhos ao nível das ancas. Terceiro, mantenha as costas direitas, os ombros relaxados, o pescoço alinhado. Quarto, levanta-te e movimenta-te a cada hora, caminha um pouco, estica as pernas, faz alguns alongamentos. Quinto, evita cruzar as pernas, porque isso comprime ainda mais a região pélvica. E sexto, se possível, alterne entre estar sentado e estar de pé. Há mesas ajustáveis que permitem trabalhar de pé durante parte do dia, e isso é excelente para a circulação e para a saúde prostática. E agora, uma verdade que muitos médicos não dizem, mas que eu vou dizer, porque acredito na honestidade radical. Há casos de prostatite crônica que são extremamente difíceis de tratar, que resistem a todos os tratamentos convencionais. E nesses casos o sofrimento do homem é enorme. E muitas vezes há uma componente de dor neuropática. Ou seja, a dor torna-se crônica porque o sistema nervoso ficou sensibilizado e continua a enviar sinais de dor mesmo quando já não há inflamação ativa. E nesses casos, o tratamento passa por medicamentos específicos para dor neuropática, como antidepressivos, tricíclicos ou anticonvulsivantes, por fisioterapia do pavimento pélvico, que é feita por fisioterapeutas especializados e que tem resultados excelentes, por técnicas de gestão da dor crônica, como mindfulness, meditação, biofeedback e por apoio psicológico,
porque viver com dor crônica afeta profundamente a saúde mental, e é fundamental que o homem não se sinta sozinho, não se sinta culpado, porque a dor é real, o sofrimento é real e merece ser tratado com seriedade e compaixão. Deixa-me agora falar-te sobre algo que raramente é abordado, mas que é absolutamente relevante: a relação entre a saúde intestinal e a saúde prostática. Porque o intestino e a próstata estão anatomicamente próximos e partilham vias inflamatórias comuns. Quando há disbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio da flora bacteriana, há produção de toxinas e de mediadores inflamatórios que afetam todo o organismo, incluindo a próstata, e há estudos que mostram que homens com prostatite crônica têm frequentemente problemas intestinais, como intestino irritável, obstipação crônica ou disbiose, e que tratar o intestino melhora os sintomas prostáticos. Então, como é que se cuida da saúde intestinal? Primeiro, consome fibra em abundância, vegetais, frutas, leguminosas, cereais integrais, porque a fibra alimenta as bactérias boas do intestino. Segundo, consome alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, chucrute, kimchi, que são ricos em probióticos naturais. Terceiro, evita o uso excessivo de antibióticos, porque os antibióticos destroem a flora intestinal e só devem ser usados quando estritamente necessário. Reduz o consumo de açúcar e de alimentos processados, que alimenta as bactérias patogênicas. Quinto, gere o estresse, porque o estresse altera a flora intestinal. E sexto, considera a suplementação com probióticos de qualidade, especialmente após tratamentos com antibióticos. E agora, algo que vai surpreender-te: a respiração. Sim, a forma como respiras tem impacto direto na saúde da próstata, porque a maioria das pessoas respira de forma superficial, usando apenas a parte superior do tórax, e isso mantém o corpo num estado de alerta, ativa o sistema nervoso simpático, aumenta a tensão muscular, incluindo nos músculos do pavimento pélvico, e agrava os sintomas prostáticos. A respiração correta é a respiração diafragmática, ou respiração abdominal, que ativa o sistema nervoso parasimpático, promove o relaxamento, melhora a oxigenação, reduz a tensão muscular e vou ensinar-te agora mesmo como fazer, porque é tão simples que não há desculpa para não praticar. Então, senta-te ou deita-te confortavelmente. Coloca uma mão no peito e outra na barriga. Inspira lentamente pelo nariz, enchendo a barriga de ar, a mão na barriga deve subir. A mão no peito deve mover-se pouco. Expira lentamente pela boca, esvaziando completamente a barriga. Repete isto durante 5 minutos, 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. E vais notar uma redução significativa do estresse, uma melhoria na qualidade do sono e uma sensação geral de bem-estar. Se conseguires ensinar isto ao homem que amas, estarás a dar-lhe uma ferramenta poderosíssima de autorregulação emocional e física. Vamos agora falar de algo que gera muita ansiedade: o PSA elevado, porque muitos homens fazem análises de rotina, veem o PSA acima do valor de referência e entram em pânico, acham que tem cancro, e a verdade é que o PSA elevado não significa automaticamente cancro. O PSA pode estar elevado por várias razões: prostatite, hiperplasia benigna da próstata, ejaculação recente, exercício físico intenso, manipulação da próstata, como o toque retal, ou simplesmente variação individual. Então, o que fazer quando o PSA está elevado? Primeiro, não entrar em pânico. Segundo, repetir a análise após algumas semanas, evitando ejaculação e exercício intenso nos dias anteriores. Terceiro, fazer uma avaliação clínica completa, incluindo toque retal e ecografia. Quarto, se houver suspeita de cancro, fazer uma ressonância magnética da próstata, que é um exame muito mais preciso do que a ecografia. E quinto, se necessário, fazer uma biópsia, que é o único exame que confirma ou exclui o cancro. E eu sei que a biópsia assusta, mas é um procedimento relativamente simples, feito com anestesia local,
e que dá uma resposta definitiva. E é sempre melhor saber do que viver na incerteza e na ansiedade. E aqui vai algo que aprendi ao longo dos anos e que partilho contigo com a humildade de quem sabe que a medicina não tem todas as respostas. Há uma dimensão espiritual, existencial, no adoecimento que não pode ser ignorada, porque quando um homem adoece, quando o corpo falha, quando a dor se instala, há sempre uma pergunta profunda que emerge. Por que eu? Por que agora? O que é que isto significa? E essas perguntas não têm respostas médicas, têm respostas pessoais, íntimas, que cada um precisa encontrar dentro de si, e o papel do médico, o meu papel, não é dar respostas prontas, é criar um espaço seguro onde essas perguntas possam ser feitas, onde o sofrimento possa ser expresso, onde o medo possa ser nomeado e onde a esperança possa ser reconstruída. E muitas vezes a cura não é a ausência de doença, a cura é a capacidade de viver com dignidade, com sentido, com amor, mesmo na presença da doença. Agora, algo absolutamente prático e que muitas pessoas desconhecem: a importância da vitamina D para a saúde prostática. Porque a vitamina D não é apenas importante para os ossos, é uma hormona com funções imunológicas, anti-inflamatórias e anticancerígenas. E níveis baixos de vitamina D estão associados a maior risco de prostatite, de hiperplasia benigna e de cancro da próstata. E a maioria das pessoas, especialmente em países com pouco sol, tem deficiência de vitamina D. Então, o que fazer? Fazer uma análise ao sangue para verificar os níveis de vitamina D. O valor ideal é acima de 30 nanogramas por mililitro, mas muitos especialistas recomendam valores entre 40 e 60 para saúde ótima. Segundo, se houver deficiência, suplementar com vitamina D3, a dose depende do nível inicial, mas geralmente varia entre 1.000 e 4.000. Terceiro, expor-se ao sol, cerca de 15 a 20 minutos por dia, sem protetor solar, em horários seguros, de manhã cedo ou ao final da tarde, porque o sol é a melhor fonte de vitamina D. E quarto, consumir alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordos, ovos, cogumelos, mas é difícil obter vitamina D suficiente apenas através da alimentação, por isso a suplementação é muitas vezes necessária. E agora, uma reflexão que quero deixar contigo e que tem a ver com a forma como cuidamos de quem amamos, porque muitas vezes as mulheres que me procuram ou que me escrevem dizem-me: doutor, eu quero ajudar o meu marido, o meu pai, o meu irmão, mas ele não me ouve, ele não quer saber, ele acha que está tudo bem. E eu entendo a frustração, entendo o medo, entendo a impotência, mas também sei que não podes obrigar ninguém a cuidar de si. Podes informar, podes apoiar, pode estar disponível, mas a decisão final é sempre da pessoa. A melhor forma de ajudar é cuidar de ti própria, é ser exemplo, é mostrar que cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de responsabilidade. E muitas vezes, quando o homem vê a companheira cuidar de si, a fazer exercício, a comer bem, a gerir o estresse, ele inspira-se, ele começa a questionar-se, ele começa a querer fazer o mesmo. Então, não subestimes o poder do exemplo, não subestimes o poder da tua própria transformação. Deixa-me agora falar-te sobre a importância do sono, porque o sono de qualidade é absolutamente essencial para a saúde prostática. Durante o sono, o corpo repara tecidos, regula hormonas, fortalece o sistema imunitário, reduz a inflamação. E quando o sono é fragmentado, insuficiente, de má qualidade, todos esses processos ficam comprometidos. E a inflamação crônica agrava-se, e os sintomas prostáticos pioram, e cria-se um ciclo vicioso, porque a próstata inflamada causa sintomas urinários noturnos, que fragmentam o sono, e o sono fragmentado agrava a inflamação. Então, como melhorar a qualidade do sono? Primeiro, estabelece uma rotina. Deita-te e acorda sempre à mesma hora, mesmo aos fins de semana. Segundo, cria um ambiente propício ao sono. Quarto escuro, silencioso, fresco. Terceiro, evita ecrãs, televisão, computador, telemóvel, pelo menos 1 hora antes de dormir.
porque a luz azul inibe a produção de melatonina, a hormona do sono. Quarto, evita refeições pesadas, café e álcool à noite. Quinto, pratica técnicas de relaxamento antes de dormir, respiração diafragmática, meditação, leitura. Sexto, se acordares durante a noite para urinar, não bebas grandes quantidades de água nas 2 horas antes de dormir, mas mantém-te hidratado durante o dia. E sétimo, se os sintomas urinários noturnos forem muito frequentes, fala com teu médico, porque pode ser necessário ajustar a medicação ou investigar outras causas. E agora, algo que é frequentemente mal compreendido. A relação entre a próstata e a função sexual, porque muitos homens têm medo de que tratar a próstata afete a sua capacidade de ter ereções ou de ejacular, e é importante esclarecer isto. O tratamento medicamentoso da prostatite ou da hiperplasia benigna, com anti-inflamatórios e alfa-bloqueadores, geralmente não afeta a função sexual. Pelo contrário, ao reduzir os sintomas, ao melhorar o conforto, muitos homens referem melhoria na vida sexual. Agora, há medicamentos, como alguns usados para tratar a hiperplasia benigna, os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida, que podem ter efeitos secundários sexuais, como redução da libido ou dificuldade em manter a ereção. Mas esses efeitos são reversíveis quando se interrompe a medicação, e nem todos os homens os experimentam. E quanto à cirurgia da próstata, há técnicas modernas, minimamente invasivas, que preservam a função sexual na grande maioria dos casos. Então, o medo não deve impedir um homem de procurar tratamento, porque o sofrimento causado pela prostatite não tratada é muito maior do que qualquer efeito secundário potencial do tratamento. Vou contar-te agora sobre a Maria. Não é um paciente, é a esposa de um paciente que veio sozinha à minha consulta, sem o marido saber porque estava desesperada. O marido tinha prostatite crônica há mais de 3 anos, já tinha visto vários médicos, já tinha feito vários tratamentos, nada funcionava e ele estava deprimido, irritado, isolado, e a relação do casal estava à beira do colapso. E a Maria disse-me: doutora, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu sinto-me impotente. E eu olhei para ela e disse: Maria, eu entendo o teu sofrimento, mas preciso ser honesta contigo. Eu não posso tratar o teu marido sem o consentimento dele, sem ele estar presente, sem ele querer ser tratado. O que eu posso fazer é dar-te informação, dar-te ferramentas para que possas apoiá-lo da melhor forma e também para que possas cuidar de ti, porque estás a esgotar-te. Estás a sacrificar a tua saúde emocional, e isso não ajuda ninguém. E conversamos durante 1 hora e dei-lhe material informativo. Expliquei-lhe tudo o que te estou a explicar agora e sugeri que ela mostrasse este tipo de informação ao marido de forma neutra, sem pressão, e que lhe dissesse que estava disponível para o primeiro acompanhar a uma consulta, se ele quisesse. E algumas semanas depois, o marido da Maria marcou consulta comigo e começamos o tratamento. E hoje, 2 anos depois, ele está muito melhor. Não está curado completamente, porque a prostatite crônica é uma condição que requer gestão contínua. Mas os sintomas estão controlados, a qualidade de vida melhorou drasticamente e a relação do casal recuperou. E a Maria disse-me: doutora, obrigada por me ter ouvido naquele dia, por me ter dado esperança. E eu disse-lhe: Maria, quem fez a diferença foste tu, foi a tua paciência, o teu amor, a tua resiliência. Agora, algo que preciso dizer, e que pode ser controverso, mas que acredito profundamente, é que a medicina convencional não tem todas as respostas. E há terapias complementares que podem ser muito úteis no tratamento da prostatite crônica, desde que usadas de forma inteligente, como complemento e não como substituição do tratamento médico. A acupuntura, por exemplo, tem estudos que mostram eficácia na redução da dor pélvica crônica. A fitoterapia, com plantas como a urtiga, o Pygeum africanum, o Sol palmetto, pode ajudar a reduzir a inflamação e a melhorar os sintomas urinários. A massagem prostática, feita por profissionais treinados, pode ajudar a drenar o fluido prostático e a reduzir a congestão. Embora seja uma técnica controversa,
e que nem todos os urologistas recomendam: a osteopatia e a fisioterapia do pavimento pélvico, que já mencionei. São extremamente eficazes, e a meditação, o mindfulness, o yoga, que ajudam a gerir o estresse e a dor crônica. Então, a minha abordagem é sempre integrativa. Uso o melhor da medicina convencional, mas estou aberta a terapias complementares que tenham evidência científica. Na minha experiência clínica, tenham mostrado benefícios e acredito que cada paciente é único e que o tratamento deve ser personalizado, adaptado às necessidades, às preferências, às circunstâncias de cada um. E agora, uma verdade que incomoda profundamente, mas que precisa ser dita: há homens que usam a doença como desculpa para não viver, para não se responsabilizar, para manipular, e isso é uma realidade que vejo na minha prática. Felizmente não é a maioria, mas existe. Há homens que se agarram à condição de doente porque isso lhes dá atenção, compaixão, controlo sobre os outros, e isso é tóxico para eles próprios e para quem os rodeia. E nesses casos, o papel do médico a confrontar, com respeito mas com firmeza, é dizer: eu vejo que estás a sofrer, mas também vejo que não estás a fazer nada para melhorar. Estás a recusar as mudanças necessárias, estás a sabotar o tratamento, e isso levanta a questão: será que queres mesmo melhorar? Ou será que a doença te serve de alguma forma e essa pergunta é desconfortável, mas é necessária? Porque sem essa consciência, sem essa responsabilização, não há cura possível. Vou agora falar-te de algo muito importante: a prevenção. Porque tudo o que te disse até agora serve para tratar a prostatite, mas serve também para prevenir. E a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Então, se tens um filho, um sobrinho, um jovem na tua vida, partilha esta informação com ele. Explica-lhe que cuidar da próstata começa cedo. Começa com hábitos saudáveis na juventude, alimentação equilibrada, exercício regular, hidratação adequada, gestão do estresse, vida sexual saudável e exames de rotina a partir dos 40 anos, ou antes, se houver histórico familiar de problemas prostáticos. Porque a prevenção é um ato de amor, é investir no futuro, é garantir qualidade de vida na maturidade. E agora, algo que quero que graves bem, porque é a mensagem central de tudo o que te estou a dizer. Desinferir uma próstata rapidamente não é tomar um comprimido mágico. É compreender que o corpo é um sistema integrado. É respeitar a complexidade do organismo. É fazer mudanças consistentes no estilo de vida. É gerir o estresse. É cuidar da saúde emocional, é ter paciência com o processo de cura, é procurar ajuda médica sem vergonha, é ser responsável pela própria saúde e é perceber que a saúde não é a ausência de doença, a saúde é a capacidade de viver com plenitude, com dignidade, com alegria. Mesmo quando o corpo não é perfeito, mesmo quando há desafios, mesmo quando há dor, porque todos nós, homens e mulheres, vamos envelhecer, vamos ter achaques, vamos ter limitações, e a questão não é evitar isso, a questão é como vamos lidar com isso, com que atitude, com que recursos internos, com que rede de apoio. Então, o que quero que faças esta semana, o desafio que te deixo é o seguinte: se tens um homem na tua vida que precisa desta informação, partilha este vídeo com ele, ou, se preferires, imprime as ideias principais, senta-te com ele e diz: olha, vi isto e pensei em ti. Acho que pode ser útil. Vamos tentar juntos. E se és tu que estás a lidar com problemas de saúde, seja prostáticos ou outros, compromete-te a fazer uma mudança concreta esta semana. Pode ser começar a caminhar 30 minutos por dia, pode ser reduzir o café, pode ser beber mais água, pode ser praticar respiração diafragmática, pode ser marcar uma consulta médica que tens adiado, escolhe uma coisa, só uma, e faz, porque a mudança não acontece de um dia para o outro, acontece passo a passo, escolha a escolha, dia após dia, e eu estarei aqui para te acompanhar, para te informar, para te apoiar. Então, subscreve este canal se ainda não o fizeste, ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos.
Deixa um comentário aqui embaixo, conta-me a tua experiência, as tuas dúvidas, as tuas vitórias, porque eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. E partilha este vídeo com outras pessoas que precisam desta informação, porque a saúde é um bem comum. E quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, mais vidas podemos transformar. E lembra-te, cuidar de ti não é egoísmo, é responsabilidade, é amor próprio, é a base para poderes cuidar de quem amas. Então cuida de ti com a mesma dedicação, com a mesma ternura, com a mesma firmeza com que cuidas dos outros, porque tu mereces, o teu corpo merece, a tua vida merece, e eu estou aqui contigo nesta jornada. Até o próximo vídeo. Cuida-te bem.